Olha, primeiro a posição contrária do Congresso, especialmente do Senado, a se resolver por judicialização temas que poderiam ser resolvidos no debate no Congresso Nacional. Esse foi um projeto que tramitou durante 10 meses, tanto na Câmara quanto no Senado. Se houve leniência, se houve omissão ou inércia, não foi da parte do Congresso. O Congresso debateu, aprovou, foi vetado, foi derrubado o veto com apoio da própria base do governo. Então, a judicialização é um tema que enfraquece a política, né, e favorece a judicialização de temas no qual seria desnecessário. Daqui para frente, nós vamos estar sempre atentos, né, para que toda a matéria de arrecadação do governo fique claro, né, que o Congresso tem também temas dessa natureza para favorecer políticas públicas que geram empregos, que geram oportunidades e que atendem também aos municípios, o elo mais fraco dos entes federativos. Líder, a gente tem uma sessão do Congresso pela frente, tem a votação do DPVAT, que o governo contava que acontecesse na semana que vem. Como é que o senhor vê o ambiente político para a aprovação de matérias do governo? Olha, tem que ter serenidade e maturidade para poder analisar cada coisa a seu tempo. O Congresso deixou muito claro na fala do presidente Pacheco que o Congresso agiu com responsabilidade, que é o principal argumento, né, da petição da AGU de que não houve previsão orçamentária. Sim, houve e está provado nos debates que aconteceram tanto na Câmara quanto no Senado, isso ficou muito claro. Então há uma premissa equivocada nesse alinhamento. Então o Congresso e o governo, eles têm que dialogar, não há problema nisso. Agora, se o próprio governo entrou com uma medida provisória para regular o tema, depois um PL com urgência constitucional para regular o tema, se na época, em 2021, a própria bancada do PT, que à época era oposição, votou a favor da desoneração, me pareceu incoerente agora vir judicializar com o argumento de que seria inconstitucional. Por esse motivo, a gente recorre, né, o Senado irá recorrer da decisão e a partir daí ver que diálogos podem acontecer para essas matérias futuras. Mas a priori não tem que se vincular, né, uma ação ou reação em virtude dessa decisão. Isso é construção, cada tema a seu tempo. E como que está a interlocução com o Executivo? Olha, tem sido feita, tem se procurado construir. O governo ele tem tido, né, desafios na própria base política para poder aprovar determinados temas e determinadas agendas. É inquestionável que o papel do presidente do Senado quanto do presidente da Câmara tem sido decisivo na hora das articulações, porque o governo não tem conseguido impor a maioria que se espera em determinadas agendas. Então, os discursos e os diálogos têm acontecido, a agenda tem sido aprovada. Uma prova disso é a agenda de arrecadação, a agenda econômica do governo que o Congresso aprovou, que permite hoje que o governo tenha superado em muitas expectativas dessa arrecadação. Então o Congresso tem feito a sua parte, tem agido com responsabilidade, tem aprovado as matérias que são mais importantes, mas ainda há deficiência na articulação política e na relação entre governo e Congresso. Eu queria voltar na primeira resposta do senhor. O que vocês quiseram dizer lá dentro com carimbar essas questões de arrecadação do que vier pela frente? Porque o Congresso ele foi responsável, o Congresso aprovou uma agenda econômica que deu um aumento de arrecadação extraordinário. CAF, offshores, fundos exclusivos, subvenção de ICMS, apostas online, arcabouço fiscal, reforma tributária, PEC da transição, todos esses temas só em 2023. Então carece, né, de fundamentação do governo dizer que seria inconstitucional a desoneração por falta de contrapartida ou por falta de compensação. O Congresso entregou muito mais ao governo do que as políticas públicas de desoneração da folha de pagamento e dos municípios que foram aprovadas e têm sido apontadas pelo governo como inconstitucionais. É um argumento inverídico e que no agravo do Senado ficará claro, né, que é improcedente. Líder, e no meio disso tudo, vocês foram procurados por algum interlocutor do governo para tentar fazer um meio de campo?
Olha, os diálogos têm acontecido. Quem fala pelo governo dentro do Congresso são os líderes do governo, eles têm dialogado permanentemente, o próprio gabinete do ministro da Fazenda também procura esse diálogo acontecer, os ministros da articulação política, né, têm feito esse diálogo. Agora, decisões como essa nós entendemos que elas poderiam ter sido priorizadas nos PLs que estão em andamento. Você tem um PL com urgência constitucional na Câmara dos Deputados, você tem temas que agora estão no Senado Federal, você teve um debate de 10 meses durante o ano 2023, no qual o governo praticamente se omitiu do debate, então não faltou canal de diálogo por parte do Congresso Nacional na hora de resolver temas como o da desoneração. Mas os líderes chegaram a levantar algum sinal em relação a esse assunto? Os próprios líderes do governo depois chegaram do a sinalizar que, olha, está tendo essa movimentação, vamos agilizar o próprio PL da reoneração que voltou, está parado, tem essa urgência, mas está parado. Chegaram a sinalizar essa movimentação, vamos agilizar a tramitação desse projeto. E agora, o que pode acontecer com esse projeto que está ainda na Câmara, mas assim, tem consequência em cima dele? Ele pode sofrer alguma consequência? A expectativa é que o governo pudesse priorizar o PL, era isso que se esperava, que o governo priorizasse o debate legislativo, o debate na Câmara dos Deputados, do que a judicialização. Essa decisão do governo de judicializar a matéria enfraquece a política, enfraquece o diálogo. Aconteceu nos bastidores uma conversa em relação à negociação do DPVAT, que aquela liberação de 15 bilhões poderia ser usada para sustentar financeiramente a questão da desoneração. O senhor ficou sabendo de algo a respeito disso? O senhor aceitaria uma discussão nesse sentido? Não, um tema que se levantou, por exemplo, você tem agora o aporte de recursos novos, como os dividendos da Petrobras, que podem ser utilizados, se for o caso, para fazer a compensação nesse ano de 2024. Já resolveria 2024 e ficaria para se discutir o que poderia vir aí para os anos seguintes. Mas tem recursos novos para o governo e que, se for desejo do governo, essa compensação pode ser feita tranquilamente, porque o Congresso já votou, já aprovou. Nos 3 primeiros meses de 2024, dá um superávit de mais de 70 bilhões de reais ao governo, comparado com 2023, então a gente entende que o Congresso fez a sua parte, entregou uma agenda de arrecadação e não haveria motivos para o governo considerar inconstitucional por falta de compensações. O senhor tinha uma expectativa de reunião com o presidente Lula e com o presidente Rodrigo Pacheco, que ele até falou que ficaria para a semana que vem, porque ele ia ter agenda e tal, acabou voltando. Ele indicou se agora essa necessidade, se aumentou ainda mais essa necessidade de um encontro direto com o presidente? Aí, encontro entre o presidente Pacheco e o presidente Lula pertence aos dois, realmente eu não tenho informação sobre esse tema. Ô, líder, eu queria voltar nos PLs, porque são importantes. Dependendo de qual for o desenrolar jurídico, o senhor acredita que é possível ainda fazer algo em torno dos projetos de lei? Eu acredito que sim, eu acredito que seria a decisão política mais indicada e sugerida que o governo retomasse o debate no parlamento para poder encaminhar uma solução mediada, construída, que fortalecesse a política. Seria no debate de ideias, até porque o governo tem base, e em tese tem maioria no parlamento para aprovar aquela agenda que ele indica. Se a agenda que o governo está indicando de aumento de carga tributária, aumento de impostos para setores que mais empregam, que são intensivos em mão de obra, para os pequenos municípios, não encontra respaldo dentro do Congresso Nacional, eu acredito que cabe ao governo reavaliar onde é que está o ponto de equilíbrio. Então, o normal e o que a gente espera é que seja retomado no processo legislativo o protagonismo desse debate e não na via judicial. Mas com todo mundo brabo do jeito que está, desde ontem, inclusive os senadores da base, tem clima ainda para discutir esse projeto de lei? Eu acredito que a iniciativa da articulação política do governo, claro que ela requer um gasto de energia política, de engenharia política, de articulação política, mas é para isso que existem os líderes e os ministros que tratam da articulação política, encontrar uma solução mediada, consensuada, construída, que signifique o pensamento da maioria do parlamento. Esse é um tema que tem a ver com a questão de respeito da soberania do
das decisões do parlamento, respeito à soberania das decisões do plenário, do Senado e do Congresso Nacional. É um tema que tem a cara do parlamento, é de autoria do parlamento, que o parlamento chamou para si por ser uma política pública eficaz, que gera mais empregos, que reduz impostos e que garante, né, a valorização de quem produz no Brasil. Essa foi a decisão política que foi tomada na hora, inclusive, de aprovar o projeto e derrubar o veto. Então o governo tem que ter esse diálogo, essa atenção. Se a própria base do governo não seguiu a orientação do governo, é porque o projeto deve ser analisado de uma forma que não seja bom apenas para o governo, mas que seja melhor ainda para o Brasil.